muito bem-vindo a essa live. Essa live nós fizemos para você, para que você possa refletir um pouco sobre a dependência do Senhor. O que significa a dependência ou morte na palavra de Deus. E eu queria convidar, falar com o nosso convidado de hoje, o nosso pastor Fladerni Santos, nosso convidado, nosso digníssimo aqui. Então vamos ouvir um pouco mais, o que o Fladerni tem a dizer sobre independência ou sobre dependência. Muito bem, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos. E hoje nós temos liberdade no Brasil, temos um país democrático e é motivo de agradecer a Deus por isso também. Antes do Brasil se tornar independente, Deus já tinha um propósito para o Brasil. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que nós possamos continuar agradecendo a Deus por esse Brasil que nós temos, que eu entendo que está melhorando, está no caminho aí, temos expectativa de que essa pandemia passe, seja superado e que a economia do Brasil volte a crescer, os empregos voltem a aparecer e tenhamos um país próspero, com menos violência, com saúde, com paz, com prosperidade para todas as famílias brasileiras. Que nós possamos também orar pela nossa nação, como diz a própria Bíblia, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus, para que nós possamos viver em um tempo de paz. E nós, nesse dia, trouxemos esse tema parecido, dependência ou morte. Aqui não é independência ou morte, vamos falar de independência e morte. Mas aqui é dependência ou morte. Mas também poderia ser dependência e morte, ou independência e morte. Esse ou e esse e pode ser trocado. E como é que ficaria? Você, hoje, se considera uma pessoa dependente ou independente? Mas dependente ou independente de quem? Porque quando se fala em dependência ou independência, é necessário que apareça aí alguém para ser dependente ou independente. Uma pessoa. E nós podemos falar de dependência na família, filhos que dependem do pai, esposo, esposa que dependem um dos outros, funcionários, patrão, dependência e independência da nossa relação, não só horizontal, de homem para com homem, mas uma dependência também vertical, que já é do homem para com Deus. Você é dependente de Deus ou é independente de Deus? Esse é o nosso tema de hoje. Uma coisa que é muito interessante a gente lembrar é que quando nós somos crianças, pra gente é muito natural pensar que somos dependentes. Somos dependentes de nossos pais quando somos crianças. E isso é algo tão natural que para nossa infância não tem como imaginar ter uma vida que não fosse na dependência dos pais. Porque nossos pais dão a casa, nossos pais dão alimento, nossos pais dão afeto, nossos pais dão tudo o que a gente precisa. Mas aí ficamos adolescentes, jovens e por vezes muito do que passa na nossa mente é quero ser independente. E aí acaba levando isso para todas as áreas da vida, inclusive para a espiritual. Passamos a nossa vida, nosso dia, tudo o que fazemos e acaba que a gente não deixa um tempo para Deus, não deixa um tempo para adorar a Deus, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, porque somos muito independentes. E nessa independência vivemos a vida e esquecemos que a vida não é só aqui. Temos uma vida além, temos uma vida mais para frente. E outra coisa que é tão interessante, que quando nós somos crianças, sabemos que sabemos pouco. Temos aquela curiosidade para aprender mais. Mas chega um certo tempo na nossa vida que já é o contrário, a gente já acha que sabe muito. E qual é o problema de achar que sabe muito? É que achamos que podemos confiar no nosso conhecimento, podemos confiar no nosso coração, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, no que está no nosso coração. É isso que vale. E acaba esquecendo de perguntar para Deus
qual é a vontade de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Esquece de ler na palavra qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, porque, já sei muito. Por que eu preciso aprender aqui? Já sei muito. Então, vivemos nessa independência. E Deus hoje me chama, te chama para sermos dependentes. Muito bem, e você sabe o que é dependência? Vamos ver, segundo o dicionário. Olha só, dependência, estado de quem deve obediência, em que há submissão, subordinação. Também pode ser necessidade excessiva de auxílio, ajuda, proteção. Dependência pode ser emocional, espiritual, material. Então, dependência é isso, esse estado que nós temos para com outros homens ou para com Deus, de subordinação ou de submissão. Pode ser uma dependência emocional, uma dependência material e uma dependência espiritual. Nós vamos focar hoje aqui na dependência espiritual, mas também que abrange todas as outras dependências, que é emocional, material, porque Deus, Ele é um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida. Então, para começar esse assunto, esse tema, eu quero começar pelo começo, pelo livro do princípio, que eu já posso falar de dependência e independência lá em Gênesis. Se você ainda não pegou a sua Bíblia aí, pode pegar a sua Bíblia, abra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2 a 4. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. No jardim do Éden estava ali Adão e Eva, e eles dependiam completamente de Deus. Deus falava com eles todos os dias e eles tinham um relacionamento de dependência com Deus. Mas, certo dia, a serpente, na verdade ali era o próprio adversário, inimigo, que usou aquele animal para falar com Eva, e começaram um diálogo. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. Olha só, ele disse: se vocês comerem, vocês morrerão. Mas só que o inimigo, como ele sempre tenta inverter as coisas, ele é mentiroso, ele disse para Eva: não, vocês podem comer que vocês não vão morrer. Então Deus disse: vocês vão morrer se vocês desobedecerem. E o inimigo, o adversário, disse: vocês não vão morrer. O tema é dependência ou morte. Ou nós dependemos de Deus e obedecemos a Ele e a sua palavra, ou nós morremos. Mas Adão e Eva morreram naquele tempo? Não morreram fisicamente. Morreram fisicamente muito depois, mas ali aconteceu a morte espiritual, quando eles então pecaram contra Deus e foram separados de Deus espiritualmente. Então, quando nós pensamos em morte, nós pensamos pelo menos 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, qualquer um de nós podemos morrer a qualquer tempo, e se Jesus não voltar, nós morreremos. Se Jesus voltar, nós seremos arrebatados e não morreremos. Morte espiritual é quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, não mais oramos, não lemos a Bíblia, não vamos para a igreja, não temos comunhão, relacionamento com Deus, nós morremos espiritualmente. E a morte eterna é quando nós perdemos a salvação, estamos eternamente longe, separados de Deus. Então aqui no Éden, Adão e Eva morreram espiritualmente naquele momento, porque eles pecaram. Ali começou o pecado, ali começou a desobediência. E então, quando eles se tornaram independentes de Deus, o próprio inimigo disse: vocês serão como Deus se vocês comerem. Vocês então não vão depender de Deus se vocês comerem. E muitas vezes os homens são levados a esse pensamento, a se achar como Deus. Logo, não preciso de Deus, logo não dependo de Deus, e começam a viver independente de Deus. Alessandra? É muito difícil vermos uma pessoa que é muito independente
está se sentindo completa. Sempre falta alguma coisa, sempre falta algo, sempre corre atrás de alguma coisa, porque nada pode preencher algo que só Deus pode preencher na nossa vida. É por isso que nós precisamos dele. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quando nós reconhecemos que Deus está em tudo, desde o nosso nascimento, Deus está nos acompanhando, inclusive nesse ano de 2020, esse ano que foi muito difícil para todos. A pandemia que veio, muitos pensaram que Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós. Não, Ele está conosco em todos os caminhos. Então precisamos confiar em Deus, confiar nele, e não com o nosso entendimento, não com o que a gente conhece, mas pela fé, confiar que Ele está no comando, confiar que Ele está na direção, que Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Ele sabe o tempo que cada um tem aqui nessa terra. É isso aí. Tem uma frase que eu gosto muito do Fyodor Dostoiévski, que ele diz assim, é um filósofo, um autor russo, era um filósofo, autor russo, que ele diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Olha só, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Quando o homem se torna independente de Deus, o que resta nele é um vazio. Esse vazio, ele não pode ser preenchido por nada no mundo, por nada na natureza, por um emprego, por um namorado, por um bem material, por um carro, por uma casa, por uma viagem. Por nada na natureza, no mundo, pode ser preenchido esse vazio que é do tamanho de Deus. Então, o homem que é independente de Deus, ele pode ser bem sucedido na sua vida secular, na sua vida até emocional, familiar, mas algo vai faltar nele, um vazio vai estar lá, e esse vazio se chama Deus, que somente Deus pode preencher isso na vida dele. Então, nós podemos ser independentes de Deus. O que acontece então se nós nos desconectarmos da presença de Deus, de Jesus? Vamos aqui para João capítulo 15, eu quero trazer aqui uma palavra que o próprio Jesus falou a respeito disso. Em João capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus fala sobre isso. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sandra, o que você entende por essa parábola aí da videira e dos ramos? É entendermos que não vivemos sós, que não estamos sós. O mundo todo, o tempo todo, nos fala para viver uma vida egoísta, uma vida autocentrada, uma vida independente. O tempo todo vem alguma informação dizendo: você consegue sozinho, você pode sozinho, você é capaz. Mas vem a Bíblia dizendo que nós, na verdade, somos apenas ramos. Eu e você somos apenas ramos. O ramo, quando ele está fora da árvore, ele morre. Então eu preciso, para estar viva, para ter uma vida real com Deus, estar na árvore, ser enxertada na árvore. Pela graça de Deus, eu e você fomos colocados nessa árvore. Nós não deveríamos estar lá, mas pelo sacrifício de Jesus fomos colocados nessa árvore. E colocados nessa árvore, Deus diz que enquanto permanecemos nele, nós teremos vida.
Mas eu e você, na dependência de Deus, precisamos dar frutos. Não adianta eu dizer que eu faço parte da árvore, que eu sou um ramo da árvore se eu não dou fruto. A dependência de Deus significa estar tão disposto a fazer a vontade de Deus que você, por amor a Deus, você quer produzir frutos. Você sentiu tanto o amor de Deus que você quer que outros também sejam dependentes do Senhor e felizes por isso.